Durante milhões de anos, eles dominaram a Terra. Então, um predador bípede invadiu o seu mundo e mudou-o para sempre. Agora, esses gigantes vivem apenas em nossa imaginação. Os majestosos, os misteriosos mamutes. O mundo dos dinossauros. Mamutes. As Black Hills em Dakota do Sul vibram com vida. Lebres e coiotes, antílopes e bisões. Mas durante a última idade do gelo, há 26 mil anos, essas montanhas ressoavam com os barridos de poderosas criaturas que já não estão mais nesta terra. Os mamutes. Em seus dias, nenhum outro animal podia se comparar em tamanho e majestade. Até o mais feroz predador não se aproximava desses gigantes, enquanto pastavam nas pradarias. Há 11 mil anos, os mamutes desapareceram de repente. Mas não antes que um fenômeno geográfico em Dakota do Sul preservasse uma vívida cápsula do tempo de suas vidas e mortes. Em 1974, num lugar chamado Springs, um empreiteiro começou a nivelar o solo para um projeto habitacional. Seu equipamento bateu em alguma coisa incomum: ossos de animais e uma presa de 2 metros de comprimento. O paleontólogo Larry Agenbrod, um perito da pré-história da América do Norte, foi chamado ao local. Impressionado com o grande número de ossos expostos, Agenbrod insistiu para que parassem a construção. Desde então, ele está envolvido com Hot Springs. Quando cheguei ao local pela primeira vez, vi de 4 a 6 mamutes. E isso, por si só, foi emocionante. Mas na semana passada, 22 anos depois, encontramos nosso 51º mamute. Isso é emocionante. E a história ainda não terminou, porque há pelo menos 10 metros de materiais relacionados a mamutes bem aqui embaixo de onde estou agora. Esta é a maior coleção do mundo de mamutes de formação Columbia, uma espécie parente dos mamutes peludos, mas exclusivos da América do Norte. O mamute colombiano, com 4 metros de altura até o ombro, mais que o dobro do meu tamanho e pesando até 9 toneladas, era como um grande caminhão com carga. Seus pelos não eram muito abundantes. Provavelmente não mais peludos do que os elefantes atuais da Ásia ou África. Era um animal de zona quente. Tinha presas grandes, quase do mesmo tamanho das atuais, porém mais robustas. Porque ele as usava para cavar buracos e talvez arrancar galhos de árvores e assim por diante. Todos os mamutes da formação Columbia encontrados em Hot Springs também compartilham de uma característica singular. Todos foram vítimas de uma antiga armadilha mortal. Há uns 26 mil anos, uma caverna subterrânea ruiu e encheu-se de água, proveniente de uma fonte natural. Esse poço deve ter parecido um tanque comum, mas tinha 20 metros de profundidade, com paredes traiçoeiramente inclinadas e muito escorregadias. Com o tempo, um capim luxuriante teria escondido esses perigos, atraindo os mamutes para a morte. Alguns devem ter caído no fosso. Outros, talvez, escorregaram na beira da água. Em ambos os casos, viagem sem volta. Incapazes de escalar as paredes escorregadias, os enormes animais se afogaram ou morreram de fome.
Eventualmente, o fosso de Hot Springs secou e, com o desgaste das paredes, os sedimentos se depositaram lentamente, enchendo o fosso. Camadas de depósitos de quase 1 metro de espessura separam os esqueletos, não somente em espaço, mas também em tempo, permitindo a Agenbrod calcular a cronologia do lugar. Estamos olhando aqui para talvez 100 mamutes que morreram num período entre 700 a 750 anos. Talvez um a cada década, ou talvez 2, se um deles tentava tirar um amigo e caía dentro também. A história de Hot Springs parecia uma coisa normal, até que os ossos revelaram um último fato. Quase todas as vítimas do fosso eram jovens machos em sua melhor época. Os fósseis sozinhos não podiam explicar essa tendência, mas a 10 mil quilômetros e a um continente de distância, um gigante vivo ajudaria os cientistas a resolverem esse mistério. Os mamutes já não caminham mais pela Terra, mas alguns dos seus parentes sim. A incrível semelhança entre os elefantes e os mamutes originam-se nos estreitos laços familiares. Para o paleontólogo Gary Haynes, da Universidade de Nevada, os ossos dos elefantes são pistas anatômicas reveladoras. O tamanho e a maturidade dos dentes dependem da idade. O sexo pode ser determinado pela conformação dos ossos pélvicos. Haynes aplica esses indicadores aos fósseis dos mamutes. Dessa maneira, ele pode reunir estatísticas vitais sobre um animal que morreu há milhares de anos. Mas só esses detalhes não podem trazer esses antigos ossos de volta à vida. Bem, não temos muito dos mamutes para estudar, exceto seus ossos e presas. Mas podemos, na verdade, percorrer um longo caminho para compreender seu comportamento, observando seus parentes próximos, os elefantes e asiáticos. Podemos estudar o seu comportamento social, sua estrutura social e compreender muita coisa sobre como os mamutes devem ter vivido e morrido. Os mamutes e os elefantes compartilham um ancestral comum originário da África. Há 5 milhões de anos, suas linhagens sanguíneas se separaram. Essa herança comum significa que os elefantes podem ser um espelho vivo dos seus primos há muito desaparecidos. Como os elefantes, os mamutes da formação Columbia eram herbívoros e provavelmente passavam a maior parte do tempo alimentando-se da vegetação. Seu enorme tamanho necessitaria de uns 375 quilos de comida por dia, por volta de 152 mil calorias, descendo com 150 litros de água. A sociedade dos mamutes era provavelmente um matriarcado baseado em grupos de 10 ou mais fêmeas aparentadas entre si e seus filhotes. As jovens fêmeas permaneciam com seu grupo, mas quando os jovens machos chegavam à maturidade sexual, perto dos 10 anos de idade, começavam a sair sozinhos para explorar os arredores. Livres dos vínculos familiares, esses machos adolescentes eram aventureiros, porém inexperientes. Devem ter sido vítimas fáceis de uma armadilha mortal, como o fosso de Hot Springs. Somente um jovem imaturo teria sido suficientemente intrépido para se aproximar sem cuidado de um tanque cheio de água. Em manadas mistas, onde existem fêmeas e filhotes, as fêmeas provavelmente cuidariam para que os jovens não fizessem essas coisas. Mas jovens machos, vivendo por conta própria, não têm animais interagindo com eles e provavelmente aventuravam-se mais e mais vezes. Cada animal ficaria aprisionado, incapaz de sair. A experiência e o instinto materno salvaram muitos mamutes de um perigo como o de Hot Springs, em Dakota do Sul, há mais de 26 mil anos. A abundância de vítimas, jovens machos, agora possui um sentido trágico. Mas a tragédia bem maior permanece sem solução. O mamute de Colômbia
está extinto. Esse simples fato alimenta a paixão e a vida de Larry Agenbrod. Este é um mamute encontrado na América do Norte e foi aqui que começamos a encontrar algumas das respostas para os mistérios de como este animal viveu e morreu e talvez mesmo o porquê se extinguiu. Agenbrod deseja saber por que os mamutes desapareceram subitamente 11.000 anos atrás. Sua busca o levaria a lugares estranhos, uma ilha remota e desolada, onde as forças da evolução deram uma intrigante volta. A 50 quilômetros da costa da Califórnia, o paleontólogo Larry Agenbrod procura pistas sobre a extinção dos mamutes. Parte de um parque nacional, a pequena ilha de Santa Rosa mantém um pouco mais do que pássaros e uma colônia de focas. Mas em 1994, uma equipe de geólogos deparou-se com uma coleção de grandes ossos de animais ao longo de suas praias. Agenbrod voou para lá. Ele identificou os ossos como sendo o esqueleto mais completo já encontrado de um mamute pigmeu. Essa espécie rara foi reconhecida um século atrás mediante alguns ossos isolados, mas recebeu pouco exame científico durante décadas. Agora, Agenbrod volta a Santa Rosa para investigar essas estranhas criaturas. Vou olhar um pouco por essa ladeira. Tá bem. É por aqui que está a presa de que falou? É, fica um pouco mais para baixo. Com o arqueólogo do Parque Don Morris, Agenbrod espera localizar restos adicionais de mamutes pigmeus. Sua meta é compreender como esses pequenos mamutes evoluíram e como desapareceram. Sem dúvida alguma é aqui. É, dá para ver a circunferência daqui. Não teremos muito tempo com a maré chegando. É sempre assim por aqui. No princípio da estação, Don Morris havia visto o brilho de alguma coisa branca enterrada entre os sedimentos nesta ladeira íngreme. Após algumas escavações cuidadosas retirando a terra solta, um tesouro foi revelado. O que temos aqui é uma presa. Isso é, sem dúvida, a presa de um mamute pigmeu, por causa do diâmetro. Vamos tentar remover um pouco o que está em cima. Assim, podemos ver que comprimento ela tem e se está muito deteriorada. Ele é pequeno, não vai ser difícil tirar daí. Os mamutes pigmeus eram iguais aos mamutes de Colômbia em quase todos os aspectos, menos no tamanho. Eles provavelmente não tinham mais que 1,70 m até o ombro, a metade da altura de um mamute de Colômbia. E o seu peso estimado de apenas 1 tonelada não é nada, se comparado às 10 toneladas de seu sósia. Aqui é espesso e essa pá deve ser suficiente. É. Pouco a pouco, Agenbrod reúne as peças do quebra-cabeças que representam o mistério da origem do mamute pigmeu. Ele acredita que seus ancestrais eram os mamutes da região de Colômbia que viveram ao longo da costa da Califórnia. Há cerca de 20.000 anos, um desastre natural, talvez fogo, ou uma seca prolongada destruiu os pastos que alimentavam os mamutes. Os níveis do mar eram mais baixos e Santa Rosa estava a apenas 6,5 km da costa. A brisa costeira carregava o aroma da vegetação até os mamutes famintos. Era uma questão de nadar ou morrer de fome. Os mamutes seguiram seu olfato. A viagem que fizeram 20.000 anos atrás deve ter sido bastante traumática para os mamutes. As pressões terrestres fizeram com que fossem para o mar. Eles eram como grandes submarinos nucleares com um periscópio peculiar enquanto nadavam. Na verdade, usavam a tromba como localizador, porque podiam cheirar a vegetação e, mesmo que não pudessem ver a ilha, nadavam até ela. Os mamutes chegaram a uma ilha que hoje dificilmente reconheceríamos. 20.000 anos atrás, Santa Rosa era coberta por capim luxuriante e árvores. Para os mamutes, este era o Éden. Isto era o lar. To the mammoths, this was Eden. This was home.
Todas as lembranças do continente foram apagadas. Mas então o clima do mundo começou a mudar. Há cerca de 11 mil anos, a Era do Gelo começou a desaparecer. As calotas de gelo polar começaram a derreter. O nível do mar subiu. E, inexoravelmente, 70% da superfície de Santa Rosa ficou submersa, reduzindo a ilha ao tamanho atual. As investigações de Agenbrod indicam que as fontes alimentícias da ilha foram reduzidas dramaticamente. Mamutes menores necessitavam de menos comida e foram favorecidos por uma seleção natural. Em apenas 9 mil anos, aquela que havia sido uma raça de gigantes de 4 metros de altura, gradualmente foi evoluindo em uma população de pigmeus e logo desapareceu. Mas mamutes encolhidos não pertenciam somente a Santa Rosa. Perto da costa norte da Sibéria, na ilha Wrangel, paleontólogos encontraram restos de mamutes anões peludos, um caso de evolução paralela. Os estudos mostram que esses mamutes anões se apegaram à vida até cerca de 4 mil anos atrás. Mas por todo o mundo, os mamutes dos continentes sucumbiram muito antes. Quando o clima esquentou, as pastagens que alimentavam esses grandes animais deram lugar a florestas no sul e as desertas tundras ao norte. As the climate warmed, the grasslands that had sustained the great beasts gave way to forests in the south, treeless tundra in the north. By 10,000 years ago, 10 mil anos atrás, tanto o mamute da região de Colômbia quanto o mamute peludo estavam extintos. O mundo mudou drasticamente no final da Era do Gelo. Talvez os mamutes não tenham se adaptado, ou talvez o agente de sua perdição não tenha nada a ver com o clima. Outra teoria culpa um predador bípede armado de astúcia e ferramentas de pedra. Os mamutes chegaram à América do Norte há meio milhão de anos. Desapareceram pouco tempo depois que recém-chegados entraram no continente há 11 mil anos. Seguindo a mesma rota que os mamutes haviam tomado, muito tempo antes, uma onda de seres humanos entrou no Novo Mundo através de uma ponte terrestre que certa vez uniu a Ásia à América do Norte. Esses primeiros americanos seriam chamados de o povo Clovis, por causa da cidade do Novo México, onde pela primeira vez foram encontradas suas ferramentas de pedra. Suas pontas Clovis muito afiadas foram desenterradas em mais de uma dúzia de lugares associados aos restos de mamutes. A evidência é clara, diz o paleontólogo Paul Martin da Universidade do Arizona. Essas pontas foram encontradas espalhadas por todo o país. Às vezes são encontradas junto com ossos de mamutes e até mesmo com ossos de mamutes entalhados. Portanto, esta é uma ponta quente, por assim dizer, que une o descobrimento da América com a chegada do povo que chamamos de caçadores Clovis e com o desaparecimento desses animais enormes, sendo o maior de todos o mamute. Tudo isso aconteceu há milhares de anos, antes de Colombo chegar ao Novo Mundo. Armados apenas com suas ferramentas feitas de pedra, pequenos grupos do povo Clovis poderiam parecer uma ameaça pequena para uma espécie que dominava o continente. Mas os mamutes nunca haviam sido caçados antes e devem ter sido presas fáceis. Os caçadores não necessariamente teriam matado todos os mamutes, somente o suficiente para que firmemente se reduzissem os números de nascimentos desses animais. Esse argumento poderia também explicar a extinção dos mamutes peludos. Na Eurásia, eles já haviam coexistido junto com os humanos por meio milhão de anos, mas 11 mil anos atrás, a população humana estava se expandindo. A atividade da caça pode ter aumentado dramaticamente. Alguns discordam que aqueles humanos tenham matado os mamutes para se alimentar e conseguir matéria-prima. Não obstante, alguns experts se atêm à teoria de que o clima foi o culpado pelo desaparecimento dos mamutes. Talvez
de nossos ancestrais exterminando os gentis gigantes seja simplesmente dolorosa para se contemplar. Acho que ficamos relutantes em apoiar a possibilidade do povo pré-histórico ter feito algo tão inacreditável, tão destrutivo para a natureza e, em particular, para a vida selvagem. Mas acho que não podemos descartar a possibilidade do povo pré-histórico, há milhares de anos, em circunstâncias normais, ter, na verdade, exterminado os mamutes. No final de tudo, os caçadores humanos podem ter simplesmente inclinado mais a balança para o lado de um animal que já estava à beira da extinção por causa das mudanças climáticas. Nunca saberemos. Apenas 11 mil anos atrás, um instante fugaz em termos evolutivos, os mamutes vagavam pela Terra. Poderia ser a proximidade o que entristece Larry Adgenrod mais do que outra coisa. Este é um animal da Idade do Gelo que coexistiu conosco até relativamente uma época recente. As pessoas conviviam com os mamutes. Somente nas histórias em quadrinhos é que vivemos com os dinossauros. Mas os humanos viveram junto com os mamutes e agora eles se foram. E acho que fomos nós que saímos perdendo. Sua carne nos alimentou. Sua pele nos manteve aquecidos. Sua grande estatura inspirou lendas. Embora tenham desaparecido a poucos passos da era moderna, eles ajudaram a nossa espécie a cruzar o umbral. Os mamutes são parte de nós. Enquanto descobrimos os mistérios de seu destino, talvez possamos aprender algo sobre nós mesmos.